Oi, mãezinhas, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para compartilhar como eu consegui meu bebê arco-íris. Após a perda, eu não vi a hora de engravidar novamente. Passei por momentos ali de frustrações, de insegurança, de pensar que eu não ia conseguir gerar novamente. E em alguns momentos eu cheguei até a conversar com meu esposo, ele me disse, não, a gente vai conseguir, a gente vai tentar de novo. Nos momentos em que eu tava em depressão, que às vezes eu não conseguia sair da cama, ele chegava, bora, vamos levantar, vamos sair um pouco, me levava para distrair. E isso é de extrema importância, sabe, um relacionamento, o casal se unir, porque pro homem também não é fácil, mas um encontra forças no outro pra gente conseguir superar esse momento difícil. E não só o casal se unir, mas principalmente, primeiramente, buscar Deus, né? Eu falo assim que sem Deus a gente não consegue passar por um momento como esse. Sem Deus a gente não consegue ter forças para superar um momento como esse. E eu me lembro que em um domingo, a caminho da igreja, a gente estava no nosso carro e na outra faixa, assim, estava passando um carro com uma família. Tinha o pai, a mãe, umas crianças maiorzinhas, outras no bebê conforto. E eu só pensei, gente, eu não cheguei a nem falar nada, mas eu só pensei, falei com Deus em pensamento e falei para ele assim, Senhor, só todo mundo tem, só eu não tenho. Quando eu cheguei no culto, veio a mulher até mim e me disse, sim, você diz que só você não tem, mas porque tu me pedes, eu vou te dar. E uma das minhas orações para Deus foi, Senhor, eu aceito a tua vontade, eu não sei quanto tempo eu vou demorar para ter esse filho, mas se eu tiver que passar por uma perda novamente, que seja no início, Senhor, não me deixe eu chegar no final para perder novamente. Eu pedia para Deus, Senhor, eu quero gerar vida, não quero gerar morte, sabe? Então eu comecei a sonhar novamente, eu comecei a buscar respostas do que aconteceu comigo, o que eu poderia ter, né? No dia que o meu filho foi para análise, a minha placenta foi junto. Então, depois de alguns meses eu recebi o laudo da minha placenta também. No laudo da minha placenta dizia que tinha ali áreas de infarto e eu comecei a pesquisar no Google mesmo para me entender um pouco e ali do que estava escrito no meu laudo me levava a resultados como trombofilia e eu comecei a estudar e a pesquisar sobre isso. E eu passei por cerca de uns 3 a 4 médicos ali. E todos eles me diziam que eu não tinha trombofilia, porque trombofilia perde até o terceiro mês de gestação. E no caso, a minha gestação tinha chegado até o final, né? Então, como foi descartada essa possibilidade, eu fiz outros exames que foram me solicitados. E nesses exames diziam que eu não tinha nada, que o meu útero estava bem e tal. Então, o que foi me dito era que eu podia engravidar novamente, que eu não tinha nada. E a partir desse momento a gente começou a tentar de novo. Vocês me perguntaram ali quanto tempo eu demorei para engravidar novamente. Foi cerca de 1 ano, porque eu perdi meu filho em julho de 2019. Então, no meu exame aqui, a data da última menstruação tá dia 30 de julho de 2020. Então, eu descobri minha gestação ali depois disso, né, com cerca de 7 semanas. E assim que eu descobri, eu já também dei entrada no pré-natal pelo SUS, mas dessa vez eu também dei entrada pelo particular. Então, assim, eu não sabia se eu conseguiria arcar com os custos até o final da gestação. Então, a gente optou por entrar pelo SUS e o que a gente conseguisse ir pagando ali pelo particular, a gente também ia fazendo. Então, eu comecei consultas das duas formas, no SUS e no particular nessa gestação. E na minha primeira consulta ali pelo SUS, como eles já tinham ali meu arquivo, né, e que eu passei por uma perda, eles fizeram uma ficha ali de riscos e eles me encaminharam para um centro de mulheres de gestação de alto risco. Então eu fui encaminhada para um outro setor para ser acompanhada. Então ali já era para ter um atendimento mais atencioso, porque eu já tinha passado por uma perda e já era específico para gestação de alto risco. Então, na minha primeira consulta ali, eu levei todos os meus documentos da minha outra gestação, mas a médica também não quis ler toda aquela documentação e começou a me acompanhar ali como uma gestação normal, né? E eu procurei também médicos que fossem especialistas em gestação de alto risco, para que eu fosse acompanhada também pelo particular. Eu consegui um médico e dizia exatamente isso, que ele era especialista em gestação de alto risco.
comecei a passar por ele, expliquei, né, que eu tinha passado por uma perda, expliquei que eu achava que eu tinha trombofilia, mas mesmo assim ele me disse assim, olha, não tem a possibilidade de você ter trombofilia perde até o 3º mês de gestação, o que eu vou te tratar com AS. Então ele me deu um AS, que é um comprimido igual, acho que melhorar infantil que a gente já conhece, né, e acho que ele afina o sangue, melhora a circulação. Foi isso que eu fui tratada e os medicamentos normais de gestação. Então, o início da minha gestação foi tranquilo. Eu tive algumas coisas ali, alguns enjoos diferente da outra, mas, assim, o início foi praticamente igual, tudo dentro do normal ali. Só que no final da gestação começou a dar problemas. Então, tanto na primeira gestação quanto na segunda gestação, o final começou a dar problema. Então, no final começou a dar resistência da artéria uterina alterada, então ela estava aumentada. E a restrição de crescimento no feto também. Então, o meu bebê começou a ficar pequeno por tamanho da semana que eu estava. E dentro disso, o médico do SUS, que me atendia pelo SUS, o que fazia ultrassom pelo SUS, e ele sempre me questionava, olha, Jéssica, você já investigou trombofilia? Eu acho que você tem trombofilia. E quando eu relatava isso para a médica que eu passava pelo SUS, né, do pré-natal, ela não dava atenção para isso, ela falava que não era. E eu comecei a dar atenção nisso, comecei a pegar os outros documentos meus anteriores da outra gestação. E eu percebi que, lembra que eu falei para vocês que durante o meu trabalho de parto, aquele médico ficou com o meu ultrassom que ninguém tinha visto antes, então ele tava branco, ele tava novo, né? E depois do parto eles me devolveram toda a documentação e eu percebi que exatamente o que estava dando na ultrassom da Olivia era o que estava grifado no último ultrassom do Isaac. Então, no último ultrassom do meu filho estava descrito ali que a resistência da artéria uterina estava aumentada, que a resistência da artéria umbilical estava aumentada e que a artéria cerebral dele estava com resistência reduzida. Então, eu acredito que foi isso que ele disse ali, olha, o sangramento não é o que me preocupa, tinha alguma coisa já dado aqui. E então, a partir desse momento, tanto pelo SUS quanto pelo particular, meus ultrassons começou a dar que a minha resistência da artéria estava aumentada, né? Então, em uma das consultas pelo particular, eu questionei o médico, falei para ele, doutor, não tem algo a mais que eu possa estar tomando? O que a gente pode fazer a mais, né? E ele me disse assim que o que eu estava tomando já era o suficiente e eu tive que ouvir que não tem mais o que fazer e é o teu útero que é ruim, né? Então, nesses momentos, assim, a gente tem que continuar confiando em Deus e não só pelo diagnóstico médico ali, não só pelo que eles estão falando, porque muitas das vezes isso também desanima a gente numa situação que a gente já tá passando, já tem todo aquele trauma. E a minha filha estava prevista para nascer até dia 20 de maio de 2021 e eu me lembro que em março, numa madrugada, às 2 horas da madrugada, Deus me deu uma visão. Eu tive um sonho que eu estava fazendo um ultrassom e naquele ultrassom eu vi a tela e aparecia para mim a palavra ventilação baixa na tela do ultrassom. E logo em seguida já aquela correria, eu saindo para avisar meus familiares que o bebê ia nascer antes, né? E naquela manhã, que foi no dia 21/3, eu tinha um ultrassom às 10h30 da manhã. E naquele ultrassom o médico novamente me disse, olha, você já viu com a tua médica, já perguntou para ela sobre a trombofilia, eu acredito que você tenha trombofilia e o teu ultrassom de hoje tá dando risco de faltar oxigênio pro bebê, você precisa ser internado o quanto antes para ser monitorada 24 horas, escutar o coraçãozinho do bebê, porque ele pode entrar em sofrimento fetal, né, risco de faltar oxigênio ali e você tem que tirar esse bebê antes. E depois do ultrassom eu tive que agendar a consulta médica pelo SUS. Nessa consulta não foi a médica que me atendeu, foi a enfermeira. Eu passei as informações para ela, relatei o que o médico tinha orientado. Então elas foram dar andamento à documentação para estar fazendo a minha internação e me deram corticoide para estar amadurecendo o pulmão do bebê. E eu entrei em contato também com o médico do particular, eu tinha um WhatsApp dele. Ele me acompanhou todas aquelas semanas de gestação, desde o início. Eu expliquei para ele o que estava acontecendo, o que o médico tinha relatado, que tinha orientado a minha internação e também tinha orientado a tomar o corticoide e se ele podia antecipar a consulta. Naquele momento ele me disse que não antecipava consultas, né? Então eu fui praticamente ali abandonada pelo médico nesse momento mais difícil, porque eu não sabia o que fazer.
E eu até tinha conseguido o valor que ele me pediu no início para estar fazendo ali com ele a cesárea pelo particular. Mas devido a todo esse risco e eu ter que ficar internada e também tem a situação ali de às vezes precisar de UTI, eu não tinha o valor que tinha que deixar de calção, que era um valor muito alto, para se caso ali precisasse da UTI e também a internação minha ali. Então eu só tinha o valor da cesárea. Muita gente às vezes me fala, nossa, mas como você conseguiu? Você voltou para o mesmo hospital? Mas, gente, eu não tinha condições naquele momento de estar pagando um hospital particular. Então, eu e meu esposo novamente optamos por ir pelo SUS. E então, eu fui internada pelo SUS no dia 30 de 3 de 2021, com 32 semanas de gestação. E ali eu comecei a ser acompanhada por 2 médicos. Eu fazia o cardiotoco 2 vezes ao dia para ver como estava o meu bebê. E um desses médicos me diagnosticou com trombofilia.